E aí, meu povo, Cameron de novo, e eu tô aqui novamente pra gente poder conversar e falar sobre o nosso clube encarnado, o Sport Lisboa e Benfica. E hoje vamos falar sobre alguns jogadores que podem deixar o nosso clube agora na próxima época, então se liga aí. Olá, malta, meu nome é Cameron Ferreira, eu sou brasileiro e apaixonado pelas cores encarnadas, sou apaixonado pelo Benfica e eu sou um adepto muito fervoroso do Benfica. Se você tá vindo aqui pela primeira vez, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal se você gosta do Benfica, ou se você é adepto do Benfica, ou se você é sócio do Benfica. Vem junto comigo, vamos crescer essa voz do Benfica também no YouTube para poder divulgar o nome desse time glorioso para todo o mundo. Hoje nós vamos falar sobre os jogadores do Benfica que podem deixar o Benfica na próxima época. Eu vou passar uma lista de jogadores aqui, não é uma lista pequena, de jogadores em que já tem o aval, tá, do Benfica para sair, já tem um aval. Pode ser que saia até mais jogadores do que esse que eu estou a falar. Então a gente já pode esperar que esses jogadores possam sair. O primeiro deles, vamos começar pela defesa. O primeiro deles é Odisseias Vlachodimos. Pode sim deixar o Benfica. Esse ano foi uma época em que Odisseias jogou muita bola, fez muitas defesas importantes, teve jogos em que realmente e literalmente dependeu praticamente dele. Na Champions jogou muito, ele é um jogador, um goleiro, um guarda-redes que sabe fechar o ângulo no momento em que o avançado vai chutar a bola, então ele sabe muito bem ali fechar a batida. Também debaixo das balizas ele consegue ali fazer defesas às vezes milagrosas. Tem um pouco de dificuldade quando vem um avançado no 1 a 1, mas claro, todo guarda-redes, todo arqueiro, todo goleiro tem essa dificuldade, tem que treinar um pouco isso. Mas ele é um guarda-redes que pode evoluir ainda mais e ele fez uma temporada excepcional com o Benfica. Por que ele pode sair? Existe um olhar do Atlético de Madrid em cima dele, porque pode ser que o guarda-redes que está lá vá sair. Eles enxergam Odisseias como um guarda-redes, um goleiro aí que pode substituir lá no Atlético de Madrid. Então pode ser que ele saia, já tem sondagens, dizem as más línguas que já tem até proposta e que ele está a estudar para onde ele vai na próxima época. Então Odisseias Vlachodimos, infelizmente podemos perdê-lo na próxima época. O segundo é Svila, que é o nosso guarda-redes reserva, que está ali e não joga e já tem um pré-contrato assinado com Roma. José Mourinho já quer o guarda-redes Svila e gosta do futebol dele, gosta de como ele joga, apesar de estar na reserva, está ali como suplente do nosso o glorioso Odisseias, mas já tem um local para jogar. Ele não quer mais ficar na reserva, quer jogar, precisa de ritmo de jogo. Guarda-redes é uma posição que realmente precisa de ritmo de jogo. Guarda-redes com pouco ritmo de jogo não joga bem, precisa de sequência. Então o Svila quer isso, quer sair da sombra de Odisseias e provavelmente vai para Roma. Outro jogador da defesa é Grimaldo. Grimaldo foi feito nas categorias de base do Barcelona, tem um potencial de ataque muito alto, até porque é a forma com que o Barcelona joga, com certeza foi treinado e moldado para jogar dessa forma. Evoluiu bastante na forma defensiva, principalmente taticamente agora com o Nelson Veríssimo a jogar os jogos da Champions. Então se tornou um jogador mais completo do que ele ia. Apesar de que eu prefiro que na forma que o treinador arme o time, coloque ele para ajudar mais o ataque, porque é uma das qualidades dele e a gente não pode privar o jogador de exibir o que ele tem de melhor. Então, se ele tem qualidade no ataque, a gente tem que explorar isso dele e o Barcelona quer explorar isso dele lá para jogar no lugar do Jorge Alba, apesar que existem outros times que também estão atrás dele, mas provavelmente deve rumar ao Barcelona. O outro jogador que também não deve ficar é Lázaro. Lázaro também deve voltar porque ele está a vir por empréstimo e deve voltar, apesar dele ter tido uma sequência ali quando o Gilberto não estava à disposição, teve uma sequência, não aproveitou muito a sua sequência. É um jogador que normalmente jogava na segunda linha de extremos, na segunda linha de meio campo, então ele ele está acostumado a não jogar tanto como defesa e sim como um ponta, um extremo, então isso pode influenciar. Ele está acostumado a não ter tanta responsabilidade defensiva e mais atacar, mas também faz a lateral. Então quando chegou no Benfica
tem muita concorrência ali nos extremos, acabou jogando como lateral e acabou perdendo espaço para o Gilberto. Devem ser devolvidos por empréstimo. Outro jogador que deve sair também é Radonjic. Radonjic veio por empréstimo. Muito se fala do Radonjic, que ele não teve uma sequência de jogos. Muitos dizem que ele joga muito, mas no Benfica, infelizmente, não teve sequência e não conseguiu mostrar para que veio, né? Deve voltar do empréstimo agora e, infelizmente, é uma pena que se ele joga tanto assim, não conseguiu mostrar para o Benfica e não conseguiu ajudar. E a gente gastou um dinheiro que poderia ter sido gasto em outro jogador. Próximo jogador é André Almeida. André Almeida é um sinônimo de patrimônio do Benfica. Tem tantos anos lá, é totalmente identificado com o Benfica, mas já está na reserva já tem um tempo. O nível de entrega dentro do relvado diminuiu ao longo do tempo. Para ficar mais velho, não está tendo sequência de jogos, pode ser por vários motivos. O principal motivo é que ele realmente não consegue entregar o que já entregava antes. O que já se sabe é que o Benfica já está disposto a negociar André Almeida. Outro jogador que pode sair também é Weigl. Weigl é um jogador que é o principal médio defensivo do Benfica. Os outros que nós temos hoje no plantel são mais médios que fazem box-to-box ou que jogam também ofensivamente. O Weigl é o principal que nós temos ali defensivamente. Ele tem uma dificuldade muito grande com o passe, isso todo mundo sabe, todo mundo já vê nos jogos, e é muito criticado por isso. Consegue ali tirar as bolas, consegue ali se portar taticamente defensivamente. É um jogador importante defensivamente para o Benfica, principalmente nos jogos da Champions jogou bastante, mas na saída de bola, na qualidade da saída de bola ali para fazer os passes, ele erra bastante, armando até contra-ataques dos outros times. Então, sempre o pessoal pega no pé dele por causa disso e existe proposta de equipas, principalmente da Itália, a querer o jogador. Pode ser que ele saia. Um outro jogador também que não conseguiu se firmar é João Mário. O João Mário é um médio e joga muito. Na verdade, o João Mário não tem uma posição fixa ali no campo. Ele pode jogar de médio, pode jogar de extremo, até como um segundo avançado ali ele pode jogar. Ele tem qualidade para isso. Mas com o treinador Jorge Jesus e com o Nelson Veríssimo ali não conseguiram achar uma posição ideal para João Mário, apesar dele entrar bem em alguns jogos. Ele não conseguiu dar uma sequência de bons jogos e aí foi substituído por Tarabt, foi substituído por Meté e não conseguiu ali manter a sua sequência de jogos. Como já tem uma idade também, que na avançada já não é mais um garoto, pode ser também que seja negociado. Tarabt também, o Tarabt já é um outro que a diretoria não quer mais que fica no Benfica, por mais que ele esteja ali, já tenha tido várias épocas boas com o Benfica, não consegue entregar a intensidade que nós precisamos, tem um ótimo passe, mas quando a gente vai falar de intensidade, o Meité dá um banho nele. O Meité é outro jogador que também pode sair. Acho difícil, acho que a gente deveria manter o Meité. Não vou colocar ele nessa lista, mas também pode ser que ele saia. Seferovic é um jogador que nesse último período agora estava machucado, estava no departamento médico, ficou um tempo afastado e não conseguiu se firmar, apesar que em outras épocas era o nosso principal avançado, mas agora não conseguiu se firmar, principalmente com Darwin Núñez brilhando e Arečiuk sendo a principal opção ali como suplente. Seferovic acabou ficando mais ali no banco de suplentes, então ele vai procurar um local onde ele possa jogar mais. Seferovic é outro jogador que deve sair do Benfica. Rafa é um jogador selecionável, muito bom, adoro o jeito que o Rafa joga. Ele fez um gol antológico aí no último mês, ele driblou 3 jogadores, correu quase o relvado todo, mas ele está insatisfeito com a forma com que está sendo tratado no Benfica, por ele ter sido principalmente questionado como um dos motivadores da saída de Jorge Jesus, e por não estar conseguindo ter uma sequência, ele acha que a forma com que o Benfica joga hoje não o ajuda a mostrar o seu futebol. Então ele não está satisfeito e provavelmente deve deixar o Benfica. Existe proposta principalmente do Wolves para poder contratá-lo, ele deve sair agora no final dessa época. Outro que deve sair também é Rodrigo Pinho, que acabou de voltar, veio, é avançado, tem 30 anos, mas veio, se machucou, se lesionou e só conseguiu voltar agora um ano depois. Não tivemos condições de vê-lo jogar por muito tempo.
ele deve sair para procurar novos ares aí, para poder ter uma sequência de jogos. Diogo Gonçalves também não vai ter a sua sequência no nosso time, no Benfica. Principalmente nesses últimos 2 jogos, onde ele foi cobrado em que ele substituísse o Rafa, não conseguiu mostrar a que veio. Eu acho que é um bom jogador, só acho que taticamente não foi utilizado da melhor forma. Aquela ali não é a melhor forma que a gente poderia utilizar o Diogo Gonçalves, mas já tá, o Rui Costa já deu carta verde para a gente poder negociar o Diogo Gonçalves. E por último, logicamente, o nosso melhor jogador dessa época, Darwin Núñez, é da onde a gente deve tirar a maior quantidade de dinheiro nessa época. Darwin Núñez deve passar dos 100 milhões de euros nessa época, nesse verão. É o principal avançado que nós temos cá. Vai ser uma das principais estrelas. Escreva o que eu estou falando aí. Vai ser uma das principais estrelas da Europa. Aí, a depender, tem que escolher também muito bem o time para que ele vai. Ele não pode ir para um time que não valoriza a forma com que ele joga. Vai contratar só porque ele é um bom jogador, mas se não valorizar a forma com que ele joga, não vai ter sequência, vai ficar também sem jogar. Exemplo do Gabriel Jesus, que a forma com que ele joga, o Manchester City não aproveita, então sempre fica a substituí-lo e ele não consegue ter sequência de jogo. Eu acho que o Gabriel Jesus deveria deixar o Manchester City, mas é apenas um parênteses. Volto a fechar o parênteses e volto a falar de Darwin Núñez, que é um ótimo avançado, tem muito que evoluir, mas de frente para o gol ele tem calma, ele não erra gol assim fácil, as oportunidades que aparecem para ele faz, e a gente deve receber uma boa grana por Darwin Núñez. Se você parar para contar quantos jogadores eu falei aqui, são 15 jogadores e pode ser que sejam até mais. Eu não falei de vários jogadores que podem sair também do Benfica. Por exemplo, existe proposta pelo Gonçalo Ramos. Será que o Benfica vai aceitar? Então, são 15 jogadores que podem até ser mais, que devem sair do Benfica agora, nessa época. O que vocês acham dessa limpa que o Benfica deve fazer agora? Vai sair todos esses jogadores? Vamos aproveitar os jogadores da equipa B, vamos aproveitar os jogadores da base, e quem deveria ser trazido para poder completar esse time para a próxima época? No dia de ontem eu já tinha lançado um vídeo de jogadores possíveis que poderiam vir. Quais outros jogadores poderiam vir? A gente vai ter necessidade de guarda-redes, de laterais, de médios. Na lista de ontem tinha mais avançados do que qualquer outra coisa. O que vocês acham disso? Comenta aqui e vamos conversar sobre isso. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir e se inscreve no canal. A gente se vê amanhã. Até mais. Tchau.